tá? Que não é gratuito, o que não significa que vai custar algum dinheiro, né? Vai custar, na verdade, a coisa mais preciosa que a gente tem, a única que a gente não pode repor, né? E que eu sempre expliquei para minha filha que o papai era uma pessoa muito rica, né? E ela olhava assim, pai, sinceramente, fala assim, não, eu tenho o bem mais precioso, né? Na verdade, o professor, ele é um grande ladrão desse bem. Eu espero que quando chegar do lado de lá, sei lá que lado é esse, né, eles me perdoem por ter roubado tanto tempo de tanta gente, né? Se somar a séculos, milênios, de horas, dias e meses que eu roubei das pessoas. Então o professor tem uma responsabilidade enorme de não fazer as pessoas perderem seu bem mais precioso, não só a mercadoria, né? Porque tempo pode ser dinheiro, mas dinheiro não é tempo. Dinheiro não te compra tempo. Então, eu queria convidar vocês para no domingo fazerem uma excursão comigo de yoga e meditação. Eu fui visitar um templo budista e soube que todo domingo eles fazem yoga e meditação gratuitamente. Quem quiser contribuir e ajudar com o tempo, ajuda, mas quem não puder, sinceramente, se eles não aceitarem, nunca mais volto lá, né? Porque eles não são budistas. Então, 7h30 da manhã, é uma coisa que demanda esforço, 7h30 da manhã, eu vou pegar o 507, vou subir para Santa Teresa, num lugar lindo, né? SEAT? Exatamente, atrás do SEAT. E ali é um lugar lindo, maravilhoso, né? Que a gente precisa ter esse contato com a natureza para se inspirar. Então ali a gente também vai buscar um pouquinho de eudaimonia. Eu estarei lá às 7h30, vou pegar um ônibus, se tiver alguém que quiser ir. Se chegar depois, é só pegar o 507, saltar no SEAT, entrar naquela ruazinha ao lado do SEAT, ali à esquerda do SEAT, perguntar que tem o templo budista ali. Então às 8h30 começa a yoga e às 10 tem a meditação, tá? Então é um convite que eu faço a todos. Bom, agora a gente vai começar, verdade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer num curso livre sobre a Grécia Antiga é a gente se perguntar sinceramente, ainda vale a pena estudar a Grécia Antiga? Ainda vale a pena a gente estudar o que aconteceu há 2.500 anos atrás? Ou mais, né? Estou falando do período clássico, mas se você recuar para Homero, 2.700 anos antes de Cristo, né? Homero, 7, 8 séculos antes de Cristo, mais de 2.500 anos atrás, se é que vale a pena, será que vale a pena estudar? Eu acho que eu daria a resposta de duas maneiras. A primeira resposta, ela é histórica, e a segunda resposta, ela é antropológica, né? A primeira resposta, ela é histórica. Quer dizer, indubitavelmente, embora os gregos sejam, eu diria, tão exóticos, tão diferentes, quanto são os africanos, ou os bizantinos, ou os europeus do século XIII, de plena Idade Média, a gente vai ver que os gregos eram um pouco inesperadamente surpreendentes para nós, né? Que tinha coisas que a gente hoje acha totalmente absurdas. Então existe muita herança grega que é fake, né? Por exemplo, uma grande herança grega que é fake. Ano que vem vocês só vão ouvir falar nisso. As Olimpíadas. É uma herança fake. Por que é uma herança fake? Porque, na verdade, as Olimpíadas eram um festival religioso em homenagem a Zeus, o Zeus que estava em Olímpia. Tinha uma grande estátua de Zeus ali, e ele tinha uma dimensão extremamente importante para Hélade. Isso é outra coisa que eu tinha que explicar. Os gregos jamais se chamaram de gregos, e eles jamais chamaram também de Grécia. Grete é um nome italiano, e Grécia é outro nome italiano. O nome, né, os romanos davam aos gregos. Os gregos se chamavam de helenos, e a Grécia era chamada de Hélade. E na verdade não havia nenhum país chamado Grécia. Você tinha cidades e estados independentes. Então está totalmente errado a gente falar de Grécia. Qual a origem de Grécia? Todos os italianos tiveram isso. A gente vai buscar e vai trazer no momento certo. Mas o que é importante é que esses helenos, né, historicamente, têm algumas heranças para nós. Então realmente a palavra política vem da Grécia, a palavra democracia vem da Grécia. Agora, os significados na época eram totalmente diferentes. Voltando às Olimpíadas, era um grande festival que, na verdade,
através de Zeus, a maior das divindades olimpianas, e eu sempre disse que eu queria 12 alunos nesse curso, eu nunca disse para a Verônica por quê, porque as divindades olimpianas eram 12. Então, se a gente tirar a Vivi, que gostaria de fazer o curso, mas está aqui para cobrir, a gente tem exatamente, além de mim, 12 pessoas. É um sinal dos deuses de que o nosso curso está aprovado, né? Por eles. Pelo menos eu tomo assim. E era muito importante porque nesse momento os gregos paravam o que quer que fosse, mas sobretudo eles paravam toda e qualquer guerra. Havia um período de trégua de 40 dias, que depois na Idade Média era o período típico de trégua também, isso foi perpetuado, para que eles pudessem viajar a Olímpia, pudessem competir em Olímpia, pudessem voltar de Olímpia, pudessem celebrar na sua cidade-estado, na sua polis, a eventual vitória obtida em Olímpia. Tá? Então, para começar, era um festival religioso. Segunda coisa, não havia nenhum dinheiro envolvido. Nenhum dinheiro. Quer dizer, as pessoas treinavam anos, praticamente se matavam, e o prêmio era uma coroa de louros. Mas não era isso. O prêmio era estar para sempre na memória imorredora dos homens. Que os gregos o tempo todo tinham noção da sua mortalidade, mas tinham noção também de que a única maneira deles se perpetuarem era através da memória dos outros homens. E essa memória tinha que ser a memória de alguma coisa que eles tivessem feito, alguma coisa de valor. Então esse atleta, ele era levado para a sua polis e ali ele era alimentado, no caso de Atenas, por exemplo, ele era alimentado no Pritaneu. Ele recebia essa grande honra de ser alimentado com o dinheiro público, com o dinheiro dos próprios atenienses. Isso era grande honra. Vocês vão dizer, mas ele não ganhava uma biga? Ele não ganhava uma armadura nova? Ele não ganhava, sei lá, uma propriedade? Não, ele ganhava a memória dos seus conterrâneos. Então não havia dinheiro envolvido. Os atletas competiam nus, né? Passavam algum óleo no corpo e competiam nus. Não havia vestimenta, porque o grande orgulho deles era mostrar, inclusive, aquele corpo. Por quê? Vocês vão dizer, bom, então já havia culto ao corpo na Grécia. Não, não havia culto ao corpo. O corpo não pertencia ao indivíduo. O corpo pertencia à coletividade. Eu vou provar isso. Havia uma lei em Atenas que dizia que aquele que se prostituísse, o cidadão ateniense que se prostituísse, já estou entrando um pouquinho no tema amor e sexualidade, foi muito votado, o cidadão ateniense que se prostituísse, ele perdia os seus direitos de cidadania. Aí vocês vão dizer, então eles eram contra a prostituição. Nada disso. A prostituição era permitida. A cidade cobrava inclusive impostos de prostituição, tanto de prostituição masculina quanto feminina. Então por que você perdia a cidadania por se prostituir? Você perdia porque você estava vendendo uma coisa que não era sua. Você estava vendendo uma coisa que era da cidade. O seu corpo era necessário para defender a cidade. Se você vendia o seu corpo, você vendia algo que era da cidade. E você perdia o seu direito de cidadania. Vejam que é uma coisa sutil. Eles tinham orgulho de mostrar o próprio corpo, porque era o corpo que estava representando aquela polis. Não era para ficar se olhando no espelho, ó, como eu sou bonito, né? O corpo era uma questão literalmente política. Nós vamos ter muito blá 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 em torno das Olimpíadas, mas é totalmente fake, né? Porque as Olimpíadas de hoje foram recriadas no final do século XIX por um barão francês, né? Num contexto totalmente diferente das cidades-estado, né? Num contexto de imitação. A gente poderia falar de, isso sim, é macaquear a Grécia Antiga. As Olimpíadas da Grécia Antiga não tem absolutamente nada a ver. Teve até um momento em que um desses locutores esportivos, né, que leem bastante, toda a gente sabe que eles são extremamente bem informados, ele falou, não, as Olimpíadas antigamente, na Grécia Antiga, era homenagem a Zeus, que é o deus do esporte, né? E você saiu com essa, né? Que foi o melhor que ele pôde fazer. Eu tive lá em Olímpia, ou melhor, um primo meu, em 1988, e aí você não resiste a correr no lugar onde eles corriam, se sentar na arquibancada onde eles assistiam, e realmente é um lugar muito bonito, é um lugar de acolhimento, é um santuário, é onde os gregos, os helenos, melhor dizendo, não podemos mais chamar de gregos a partir desse momento, os helenos celebravam, né, o fato deles terem algo em comum, e o que eles tinham em comum era a mitologia, porque eles falavam dialetos diferentes, eles tinham constituições diferentes, eles entravam em guerra uns com os outros, mas naquele momento
era hora de celebrar, de agradecer aos deuses. Naquela hora eles se reconheciam minimamente irmãos. Ora, as Olimpíadas de hoje vão perdoar, também nesse sentido não tem absolutamente nada a ver. Mas voltando para aquilo que a gente tinha falado antes do início da aula, que era a questão de como dar aula sobre Grécia Antiga, né? Do ponto de vista histórico, a gente pode estabelecer relações. E do ponto de vista antropológico, eu creio que os gregos são importantes sim. Eles são, porque eles deram algumas respostas, mas eles são tão importantes quanto qualquer povo. Quanto os tupis, os nagôs, né? Enfim, os índios botocudos, são todos parte do nosso grande tesouro, que é a humanidade. Do ponto de vista antropológico, os gregos não se diferenciam de nenhum outro povo. Na verdade, eles dão algumas respostas interessantes, né, para os mesmos problemas de sempre. Vou dar um exemplo, para o problema do amor, né? Eu peguei um táxi e eu tinha que explicar para o motorista de táxi o que eu vinha fazer, né? Eu estava dizendo que eu ia trabalhar. E aí eu expliquei da maneira que eu sei, contando uma história, né? Que é a história do surgimento do mundo na Grécia. Então é interessante eu falando para ele que, diferentemente da tradição cristã, para os gregos no início não era o nada. Que papo é esse de nada? Peraí, para os gregos no início era o caos. Olha que bacana, né? Isso dá até alguma esperança para o Rio de Janeiro. A gente começa no caos. Até porque as cidades gregas eram caóticas. Eu podia dizer tranquilamente, se a civilização ocidental nasceu na Grécia, e se a civilização grega era sobretudo marcada pela contribuição de Atenas, então eu vou dizer, a civilização ocidental, lamento informar para eles, né, para o que normalmente é a civilização ocidental nasceu numa favela. Porque Atenas era em tudo semelhante a uma favela. Atenas era, ou pelo menos ao estereótipo de uma favela, Atenas era barulhenta, as ruas em Atenas eram cheias de vielas, cheias de becos, eram perigosas. À noite, tem uma famosa história de Péricles, de um cidadão que fica, né, um político ateniense, um estratego ateniense, que ele fica com um cidadão falando no ouvido dele o dia inteiro. Você é um safado, você é um ladrão, você é péssimo general, você está acabando com Atenas. E ele, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em grego moderno ele faz stop para poli, E aí ele vai, fica o dia inteiro até que o Péricles vai para casa. E já está de noite. Péricles pega um archote, né, vai para casa. E aí quando o sujeito chega, ele fala assim, ó, meu querido, agora você pega esse archote e vai para casa, mas toma cuidado, porque as ruas de Atenas à noite são perigosas. Os ladrões em Atenas, eles eram chamados de fura-parede. Eles não arrombavam parede ou pulavam a janela. Não, como as casas tinham uma arquitetura muito frágil, eles arrebentavam a parede da casa, entravam pela casa arrebentando a parede, né, e roubavam. Atenas era cheia de cheiros, nem sempre muito agradáveis, né? Havia o cheiro das rosquinhas sendo fritas na água, havia cheiros de perfumes, mas havia cheiros nauseabundos também, de pessoas que faziam número 1, número 2 nas ruas. Isso era muito comum, né? As pessoas gritavam o tempo todo, você estava andando, de repente uma porta abria e batia na sua cara. Isso é interessante, porque as portas na Grécia Antiga não abriam para dentro. A gente vai para a nossa casa é o nosso refúgio, então todas as portas aqui abrem para dentro, né? Mas lá não, as portas abriam para fora, porque a porta servia para você sair de casa. Um cidadão grego, um homem grego, a casa não era lugar para ele ficar. Depois a gente vai falar da questão, né, da relação homem-mulher e tal, mas a porta sempre abria para fora. Então quando você saía de casa, você batia na sua própria porta e avisava, eu estou saindo, hein? E abria a porta, mas de vez em quando dava na cara de alguém, né? Era um povo muito emocional, era um povo muito cheio de alegria, de tristeza, de ódio, que passava, Tucídides descreve isso muito bem, né? Como os atenienses se empolgavam muito facilmente, por exemplo, com a ideia de que eles iam vencer a guerra do Peloponeso, votavam determinadas propostas no entusiasmo, depois percebiam que não era bem assim, aí caíam no extremo oposto, que era querer perseguir, que era querer condenar aqueles que tinham levado eles a fazer essas propostas. Portanto, a Grécia Antiga não tem nada daquele imaginário de Grécia, não tudo certinho, tudo geométrico, né? Na verdade, as estátuas gregas eram coloridas, do mesmo jeito que se acusam os negros
e se acusam os moradores de favela, eu não falo favelado, senão teria que falar asfaltado, né? De gostarem de cores, né? De cores berrantes. Os gregos também gostavam. As estátuas de Zeus, o Partenon, era tudo muito colorido, né? De chegar a ferir os olhos. Aí vocês falam, mas como é que tem aquelas estátuas todas branquelas? Foi a chuva ácida, foi a poluição do século XIX e XX que lavou e que tirou as cores. Mas a Grécia mesmo, ela é muito mais próxima da favela do que da Suíça. Vai me perdoar a Suíça. Pode ser que a Suíça celebre a favela, mas celebre a Grécia. E a favela não sabe, mas ela está muito mais próxima da Grécia. É aquela questão da harmonia. Você não tem que ter consciência, você tem simplesmente que ser, né? E aí eu vou dar um exemplo muito clássico. Aristóteles, né? Aristóteles e a malandragem carioca. Qual a relação que existe? O que era a malandragem carioca? A malandragem carioca, que não existe mais, como diz o Chico Buarque, ela era, na verdade, uma busca por algo que os gregos sempre buscaram, sempre valorizaram, que era o ócio criativo, que é a não necessidade de trabalhar. A questão não é trabalhar, a questão é a obrigação de trabalhar. Esse é que é o problema, porque isso atinge a nossa liberdade enquanto ser humano. Aristóteles falava isso. Ele dizia, quanto ao assalariado, por exemplo eu, o salário é a prova da sua escravidão, pois ele é pago pelo seu trabalho e não pela sua arte. Eu, como professor, recebo o mesmo salário, dê uma aula boa ou má, me dedique bem ou mal. Certo? Todo mundo conhece isso, todo mundo sabe isso. Então, na verdade, eu estou sendo pago para ir lá. Eu estou sendo pago para ter essa obrigação. Eu não estou sendo remunerado pela minha arte. Ora, o que dizia o malandro carioca? O Wilson Batista, por exemplo. Meu chapéu do lado, cama arrastando. Canta, Alexandre. Penso no pescoço, navalha no bolso. Eu faço girando, provoque desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam do meu proceder, mas eu vejo que trabalha viver no miserê. Eu sou vadio porque tenho inclinação. Desde quando era criança, tirava samba canção comigo não. Aí o Noel fez outra, mas aí essa é outra história. O interessante nessa música é que ele afirma a vadiagem. Mas a vadiagem dele não é negativa. Ela só é negativa para as autoridades. Ela é positiva. Eu sou vadio porque eu tenho uma inclinação. Desde quando era criança eu tirava samba canção. Ou seja, eu crio. Eu sou um artista desde pequeno. Eu vejo quem trabalha vivendo miserê, olha só. E eles falam de mim. O cara está vivendo miserê, não está criando nada. E eu estou cantando a música do Wilson Batista décadas e décadas depois dele ter morrido. Que nem os gregos pensavam. Vai ficar na nossa memória. Olha, o que o Aristóteles vai dizer? Exatamente a mesma coisa. Se o Aristóteles chegasse no mundo de hoje, ele ia olhar, vocês acham que ele ia ficar impressionado? Ele ia entrar no shopping e dizer assim, cadê os seres humanos? Só estou vendo animais aqui. Ele ia falar. Por quê? Porque ele dizia, os animais buscam comida. Aí ia ver a praça de alimentação. Bom, aqui não tem ser humano, todo mundo só comendo. Animal também come. Os animais buscam abrigo. Não é? Às vezes constrói os seus abrigos. Então o cara, pô, eu moro numa casa sensacional, um condomínio. Animal. O Aristóteles ainda não é ser humano. Os animais acasalam, não é isso? Pô, casei com uma mulher linda e tal. Pô, o urso também deparou com uma fêmea maravilhosa, foi lá e acasalou. Não disse nada. Claro que no nosso é cercado de uma série de questões culturais, eu estou passando por cima de várias coisas para marcar um ponto aqui. E aonde que é o ser humano? Aonde? É na hora de improvisar. Uma aula é uma coisa típica de um ser humano. Porque se você não se transformou num robô, você tem que criar a sua aula de acordo com os seus alunos. De acordo com a demanda dos seus alunos. E aí a gente entra naqueles dois exemplos que eu tinha prometido que eu não esqueci. Né? Esse primo meu, Marcos Alvito, ele certa vez namorou uma moça gaúcha. Mas ele também era moço. E ela era professora primária no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Garibaldi. Ele foi passar o amor,
foi passar um inverno no Rio Grande do Sul, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, acordou às 5 horas da manhã, batendo o queixo junto com ela, para ir à escola onde ela dava aula, para o jardim de infância, né? E esse primo e eu sempre fomos apaixonados por criança por motivos óbvios, né? Uma alma infantil que habita o meu coração. E aí eu cheguei lá e ela disse, não, hoje tu que vai dar aula. Eu falei, eu? É, tu que vai dar aula. Eu falei, mas eu estou acostumada a dar aula com o pessoal um pouquinho maior da universidade e tal. Falou, não, tu vai dar aula, faz o que tu quiser. Aí eu falei assim, desculpa, eu não sei imitar o sotaque gaúcho direito. Um dia eu chego lá. Minha amiga Fabiana vai me ajudar. Então na Gladys também. Mas aí o que acontece? Eu pensei, bom, o que eu vou falar para as crianças sobre Grécia? História da Grécia, o que é a Grécia? Nada disso, sério. É simples. Vou fazer do mesmo jeito que faziam com as crianças gregas. Por isso que a gente vai começar por Homero, né? Os grandes exemplos, a educação começava por Homero. Começava por aprender, né, os poemas homéricos de cor. E os poemas homéricos, eles tem como tema central a Guerra de Troia. E eu falei, eu vou contar para eles a história da Guerra de Troia, né? E como é que é a história da Guerra de Troia? Para variar, né, a história da Guerra de Troia envolve o amor. Você tem uma festa no Olimpo, né? Antes da festa no Olimpo eu vou contar a história exatamente como eu conto meus filhos pequenos. E aí quem quiser, aprende, pode contar para os seus filhos pequenos, meninos e meninas que vão adorar, né? Tinha um deus chamado... Não, tinha um rei chamado Peleu. Peleu era um rei poderoso, rico, mas ele tinha um problema, ele era solitário e queria arrumar um amor. E não arrumava, não tinha jeito, né? E um dia ele navegando pelo mar Egeu, ele avista uma divindade, que era na verdade uma ninfa marinha chamada Tétis. Uma divindade linda, né? E ele vai atrás, desce no bote, vai atrás da divindade e ela se transforma num pássaro e some. Ele fica desesperado com aquilo, né? E sempre procurando, uma vez ele vê ela penteando os cabelos ao longe, fica alucinado. Corria atrás dela, ela se transformava em alguma coisa e ia embora. Aí um dia, uma entidade se compadeceu dele, apareceu na forma de um velhinho, e disse assim, você está afim da tal de Tétis, não é isso? Ele falou, mas é um amor impossível, ela é uma ninfa marinha, ela escapa das minhas mãos de várias maneiras. Ele falou assim, olha, vou te ensinar como fazer. Na hora tal, em cima da rocha tal, ela vai aparecer e ela vai ficar se penteando. Ela é um pouquinho vaidosa, você sabe, né? Sua futura noiva. Deu para perceber. E você vai chegando pé ante pé e você segura ela firmemente. Ela vai se transformar em leão, em fogo, em vento. Você não larga ela, você fica segurando. Depois ela vai voltar à forma de ninfa. Quando voltar à forma de ninfa, aí é contigo, compadre. Aí tu tem que desenrolar. Tu é que sabe. E ele assim fez. Ela estava lá se penteando, linda, né? Em frente ao mar, ele vai chegando devagarinho, pede para os marinheiros não fazerem barulho. Estou contando a história com muita liberdade. Vocês vão encontrar isso em livro nenhum de mitologia. Isso é mitologia grega com sotaque carioca. Para que eu vou copiar os outros que eu vou ser pior do que eles, né? Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, o melhor possível. Aí ele chega lá, ela toma um susto, ele segura, não, perdeu, ninfa, agora é comigo. Aí ela se transforma em opção de coisa, ele segura, sente medo, bicho, acha que o leão vai morder ele e tal, para daqui a pouco ela volta. Tá bom, o que você quer? Aí ele desenrola, fala, não, peraí, me apaixonei por você desde o primeiro momento, aquele papo sério. Aí, bom, o fato é que ela gostou do papo e resolve casar com ele. Eles vão ser nada mais, nada menos do que os pais de Aquiles, né? O grande herói da Ilíada. Na verdade, eu defendo que o grande herói da Ilíada não é Aquiles, mas isso fica para a aula que vem.